Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos das nossas casas, com as nossas famílias, para fazermos esse momento de oração que é a Santa Missa. E logo no início podemos ir colocando as nossas intenções, rezando pela nossa casa, por aqueles que sempre pedem as nossas orações, pelos doentes, da nossa comunidade, que seria bom que os agentes de pastoral, aqueles que visitam os doentes, pegasse, se tiver o telefone, aí me passam para que eu possa pelo menos dar uma ligada para as famílias, para os doentes, para a gente ir compartilhando e passando uma mensagem de esperança. Temos algumas intenções já aí? Só a intenção do terceiro dia de falecimento do senhor Nelson Cussati. Terceiro dia de falecimento de seu Nelson Cussati. Então estamos celebrando na intenção do terceiro dia de falecimento de seu Nelson Cussati. Tem mais alguma? Não. Então vamos rezando, vamos pedindo a Deus a sua bênção sobre a nossa família. Hoje também, dia 21, feriado, celebramos o dia de Tiradentes. E assim nós vamos apresentando a Deus as nossas orações. Por isso estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E agora vamos pedir perdão a Deus, reconhecendo nossos pecados, para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor, e que o Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Fazei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder de Cristo ressuscitado e, tendo recebido as primícias dos seus dons, consigamos possuí-los em plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora ouvir atentamente a palavra de Deus e tirar uma mensagem para a nossa vida, nossa casa. A primeira leitura do Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado
pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos, e esta é palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos responder a palavra de Deus que acabamos de escutar com o Salmo 92. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Revestiu-se o Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vamos escutar o Evangelho, o próprio Cristo falando conosco a sua mensagem. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Filho do Homem há de ser levantado, para que quem nele crer possua a vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não acreditais, não aceitais o vosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente do deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. E esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando a palavra de Deus nesta segunda semana da Páscoa, a primeira leitura continua, o testemunho dos Atos dos Apóstolos, por isso que fala, os Atos dos Apóstolos, atos, ação, aquilo que os apóstolos fizeram, que eles testemunharam, sobretudo, após a ressurreição. Como é que eles se organizaram, como é que eles foram compreendendo essa nova realidade de Deus em Cristo. Nós conhecemos como ressurreição, que é uma nova vida. Deus, na ressurreição de Cristo, nos faz nascer de novo para uma nova vida. Somos novas criaturas. Então, o ato dos apóstolos é esse momento do testemunho. E aqui diz, era um só coração e uma só alma. Na medida que eles iam entendendo e compreendendo que de fato Cristo estava no meio deles, então haveria essa necessidade do encontro, E nesse momento o nosso encontro é com a nossa casa, com a nossa família, porque estando em casa nós também estamos encontrando os outros, porque nós estamos nos protegendo e protegendo também aqueles que amamos, as pessoas, da comunidade, pessoas que nós conhecemos. Mas creio que brevemente estaremos juntos. Então, mesmo em casa nós podemos testemunhar. É o lugar mais difícil, O lugar mais difícil é a gente testemunhar a fé em casa,
porque o outro conhece o nosso defeito, conhece a nossa fragilidade, então, então fica muito mais difícil, então a gente sofre mais, porque às vezes você fala algo, você quer testemunhar algo, mas a pessoa já vai olhar aquela sua falha, aquela sua deficiência, então fica difícil, mas não pode desistir, tem que continuar. Então a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía. E assim vai mostrando, Então os apóstolos, imbuídos na fé no Cristo ressuscitado, então eles vão testemunhando, através da palavra e através dos atos que eles praticavam, dos seus encontros. Então eles iam, vamos dizer assim, aumentando a comunidade de novos adeptos, novas pessoas. E o Evangelho mostra que não importa a nossa idade, Nicodemos, uma pessoa já bastante, vamos dizer assim, com bastante experiência, mas faltava a ele ainda alguma coisa, a assumir essa nova realidade de Cristo. Por isso que Cristo diz: olha, você, Nicodemos, deveis nascer do alto. Nascer do alto é você ter a capacidade de compreender essa nova realidade de Deus em Cristo, que o ressuscitou e trouxe para essa nova vida. Então, às vezes, nós podemos ter 60, podemos ter 70, podemos ter 80, podemos ter 20. Então, a idade não é o mais importante. O mais importante é o momento em que nós abraçamos a fé no Cristo ressuscitado e a partir daí passamos a testemunhá-lo, através de palavras e através de atos, de ações, daquilo que nós fazemos, quando nós nos preocupamos com o próximo, sobretudo nesse tempo difícil, do coronavírus, mas que as coisas, a gente vê muitas pessoas já sofrendo, até nós mesmos, da comunidade, começamos a sofrer de saudade, mas também sofrer de coisas materiais, isso afeta, todo mundo, mas que nós possamos juntos, unidos como a primeira comunidade, superar, essas diferenças, essas situações difíceis. Então vamos pedir a Deus, que nos torne testemunhas do Cristo ressuscitado, assim como os Atos dos Apóstolos, e que nós tenhamos a capacidade de, se ainda não professamos ou ainda não renovamos essa nossa fé nesse Cristo que está vivo, presente, porque quando eu acredito num Cristo ressuscitado, a minha fé, ela não é estática, ela é movimento, porque ela vê a realidade, então ela busca e quer fazer algo em benefício, sobretudo, daqueles que mais sofrem. Por isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora vamos colocar no altar de Deus as nossas, continuando, colocando as nossas intenções, as nossas necessidades, para que possam ser transformadas em vida e esperança. Não sei se tem mais alguma intenção, podemos já então colocar. Luiz Braga pede pela cura do mundo. Renata Alcântara, que nos acompanha. Ana Lúcia, que Deus abençoe o Senhor. A Maria Arouca, que pede pela intenção pelo aniversário do seu marido, que Deus dê muita saúde. Célia Oliveira, pela cura do mundo do coronavírus. Tiane Silva, gostaria missa de 7º dia para José Pedro. 7º dia de José Pedro, que os familiares possam se sentir confortados com a nossa oração, para o José Pedro, que se encontra junto de Deus, e que Maria nos fortaleça nesta missão. Laudir Ribeiro, pela mãe dele e os doentes. Volene Vitor pede pela saúde de Daniele Ribeiro, Fernanda Torres e Helena. E assim nós vamos rezando por nós, pela nossa família, pela nossa casa. Maria Rosineide da Silva,
que pede pelos doentes, Solange e todos que estão com Covid-19. Benê Bueno, Benedita e Joventina oferece para sua filha Fernanda, que está fazendo aniversário hoje. Ivanilda de Jesus Silva pede oração às pessoas que perdeu seu ente querido e amigos. E assim nós vamos então rezando, vamos rezar também pelos falecidos do coronavírus, que os familiares possam encontrar uma resposta. Não é tão simples, né? Porque tem toda uma realidade, né? que se envolve nesta situação. Desde a hora que a pessoa morre, os familiares não podem dar o último adeus. Isso tudo vai ficando marcado, são marcas que vão ficando. Mas vamos colocar no coração de Deus, no Cristo ressuscitado, para que Ele nos responda, né, toda a nossa dor, tudo aquilo que nós passamos nesse momento. Tudo isso, ó Pai, estamos pedindo pelo mesmo Cristo que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, que para nós se vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, que para nós se vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Então agora vamos orar, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja de fato aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna e as portas do reino do céu se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e todos os santos para celebrar vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E eis sobre o altar o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, os bispos auxiliares da Arquidiocese de São Paulo, Dom Luís Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E agora, com fé, amor e esperança, rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Então nós somos felizes porque fomos convidados a participar
da ceia que o Senhor sempre nos oferece, e eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno em que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para que o intercâmbio de dons entre o céu e a terra, trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para a vida presente e nos conquiste a alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os nossos avisos aos nossos paroquianos e amigos que participam, que nos acompanham. Nós temos a missa, amanhã nós temos atividade. Terço mariano, às 19 horas. Amanhã o terço mariano às 19 horas, na quinta-feira às 19 horas a missa, e na sexta-feira. E na quinta, a partir das 20 horas, tem o terço da comunidade São José, grupo de oração da São José Operário. Também a partir depois da missa. Isso. Às 20 horas. Então, na quinta-feira nós temos 19 horas a missa. Depois das 20 horas tem o grupo de oração da renovação da comunidade São José Operário. E na sexta-feira nós temos a Lexio Divina às 19 horas. E depois nós temos o grupo de oração da renovação carismática aqui da paróquia. Isso. Que é Boa Nova. E no sábado a missa continua, né, às 19 horas, depois no domingo às 10. E assim nós vamos agradecendo a participação, né, todos aqueles que nos acompanham, que podem nos acompanhar. Agradeço mais uma vez esse cuidado que vocês estão tendo com relação ao dízimo, né? Alguns estão trazendo o seu dízimo na secretaria, outros provavelmente fazendo depósito, só que me pediram para colocar o CNPJ. A paróquia ela foi mudada para a paróquia Santa Maria Madalena, mas não foi mudado na receita. Então, se você coloca o CNPJ, aparece Paróquia da Reconciliação, mas é a mesma conta. Então, não foi mudado ainda, não sei por que razão, mas se você tira, né, o CNPJ, você vem como Paróquia da Reconciliação. Mas a Arquidiocese, nós já temos o documento, inclusive deixei no banco, né, que ela foi sim mudado de Paróquia da Reconciliação para a Paróquia Santa Maria Madalena. Eu vou pedir depois para o menino, para Pascom, né, coloca Paróquia da Reconciliação, entre parênteses, Paróquia Santa Maria Madalena, que é a mesma conta, porque me pediram o CNPJ, e pelo CNPJ vai aparecer sempre Paróquia da Reconciliação. Agradeço as colaborações, doações, o dízimo que vocês estão fazendo, e assim nós vamos caminhando. Falo
e faço o agradecimento em nome da Pastoral do Dízimo. Também os vicentinos, né, tá sempre aguardando, né, aquilo que vocês podem fazer. Sabemos que o momento é difícil, né, mas se você pode fazer a sua doação de alimento, então você deixa aqui na igreja, ou na secretaria, ou no cesto que fica sempre no fundo da igreja. E assim vamos agradecendo a Deus, e com força, coragem, não desanimem, e vamos testemunhando a nossa fé nesse momento, da forma com que nós estamos fazendo, né? A nossa pastoral da Pascom, né, vem cumprindo e fazendo esse momento de uma grandeza, então, né, para nos fazer, para que a missa pudesse chegar até vocês e aqueles que também ajudam na missa. Também lembrando do nosso canal do YouTube, quem puder se inscrever, isso vai ajudar bastante não só a Pascom, mas a paróquia como um todo, mais um meio de comunicação para a gente poder transmitir a palavra e entrar nas casas das pessoas, né? Então procurem lá no YouTube PSM Madalena, tudo junto, PSM Madalena. Isso é importante porque é mais um meio de comunicação, onde a missa, as nossas atividades pastorais, né, precisavam conversar com a coordenação da catequese e ver como é que nós poderíamos também estar levando nesse tempo a mensagem, né, para as crianças. Não sei se eles já estão fazendo isso, mas seria tão importante que a gente, né, cada semana enviasse, né, pelo meio de comunicação, uma mensagem da catequese. Que Deus nos abençoe, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria do Cristo ressuscitado, vamos em paz, fiquemos em nossas casas, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.